diferenciado que ouviu o chamado do Senhor. O chamado dele foi um chamado muito especial. E o nosso irmão Lucas, lá em Atos, ele vai escrever um pouco sobre esse homem. Lá no Novo Testamento, apesar que a história dele está sendo narrada também lá no Velho Testamento. Então, Atos capítulo 7. Vamos ficar em pé e vamos ler então, irmãos, acompanhar a leitura desse texto. Atos 7, de 23 até o 36. Eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo o maltratado deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? E a essa palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Assentados. Meus irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o seguinte tema e debater um pouco com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Deus me escolheu, e agora? Deus me escolheu, e agora? Esse texto que está lá em Atos, a história desse grande homem de Deus chamado Moisés, está relatado lá no livro de Êxodo e é muito conhecido dos irmãos. Deixa eu narrar um pouco de como foi que esse homem chegou até nós, até a terra. Você lembra da história das parteiras? O rei do Egito disse: mata toda criança do sexo masculino que nascer nessa época até 2 anos de idade, né? O que aconteceu? Ele mandou matar essas crianças. Uma história muito parecida de alguém que lá na frente, também no Novo Testamento, iria acontecer a mesma coisa. O nome dele é o Senhor Jesus. Muito parecido. Esse homem começou a ter problema desde quando nasceu. Desde quando nasceu. Meus irmãos, amigos, nessa noite nós vamos então, através da vida de Moisés, perceber que Deus, ele usou, ele usa e continua procurando parceria chamada homem para dirigir a sua palavra às pessoas. Se você é um homem, se você veio de Adão, eu creio que todos aqui vieram de Adão. Vocês vieram de Adão? Amém? Se você não disser que é de Adão, vai acreditar que vocês vieram do macaco e não vão ter problema, né? Mas eu creio que nós viemos todos do nosso pai Adão. Nós precisamos então pegar o Adão, enterrar um pouco essa nossa fragilidade humana e se apegar ao Senhor Jesus, que nos vivificou. Se Ele nos vivificou, Ele nos deu uma nova vida. Então não vive mais o Abraão, agora quem vive é Jesus Cristo. Então vocês começam a mudar seu contexto de vida a partir daí. Todas as coisas que vocês forem pensar em fazer, eu creio que vocês já aprenderam isso. Lembre-se de uma coisa: não vive mais você, quem vive é Jesus Cristo. Precisamos ter muito cuidado na nossa vida daqui para frente, após nós lidarmos um pouco com a palavra de Deus a respeito disso.
Meu comportamento ele precisa mudar. As minhas atitudes a partir de amanhã tem que ser diferente, porque quem vive em mim é o Senhor Jesus. Nós somos muito viciados em algumas situações da nossa vida, acordar, escovar o dente, tomar café, e muitas vezes a gente esquece até de parar um pouco e meditar na palavra de Deus logo pela manhã. Deveria ser o contrário. Logo de manhã nós deveríamos ter a palavra de Deus ao nosso lado e acordar já, lendo a palavra do Senhor e dizer: Senhor, me conduz agora no restante das coisas. Deus, quando nos escolheu, Ele nos chamou para o ministério. E ministério quer dizer serviço. O ministério não é só pastoral, o ministério não é só outro que você possa imaginar aí, missionário, seja o que for. O ministério é o que Deus lhe chamou para servir ao Senhor. E se você disse sim ao Senhor, comece a se preocupar. Deus vai usar você. Se você um dia na sua vida disse assim: Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, você tem que estar bastante preocupado se você não está fazendo isso. Deus escolheu Moisés como escolheu nós. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus que nos escolheu. E quando Deus escolhe, Ele diz assim: você vai fazer o que eu mandar. E nós temos que obedecer. Uma vez eu conversando com uma jovem lá quando trabalhava no nosso shopping, e eu falo exatamente isso para ela, que nós temos que obedecer a Deus. Ela disse assim: quer dizer que Deus nos trata como marionete? Ah, se fosse, irmãos! Ah, se nós fôssemos marionetes da mão de Deus! Ah, se fôssemos! Só que Deus nos deu um livre-arbítrio. Eu acho que foi um problema muito grande para nós isso. Claro que a intenção de Deus, quando nos deu um livre-arbítrio, foi diferente. Foi para que a gente mantesse o relacionamento com Ele bem saudável. Não foi para fazer determinadas coisas que o homem faz até hoje. Então deixa eu voltar um pouco para Moisés, dizer que Deus tinha um propósito na vida de Moisés, assim como Deus também tem um propósito para cada um de nós. Moisés não escolheu quando e nem onde nascer, porque o homem chamado Moisés nasceu marcado para morrer. Talvez tivesse nem oportunidade de viver, já tinha nascido para morrer. Mas Deus preservou a vida desse grande homem, porque Ele queria fazer uma grande obra na vida de um povo inteiro. Quando Deus reserva alguns homens, e quando eu digo homens pode ser mulher também, é porque Ele quer fazer uma grande obra no meio do seu povo, nunca na vida do próprio homem. Ele vai usar para cuidar de vidas, para levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Então esse Moisés, que não era nem para ter nascido, nasceu, foi morar na casa do faraó, e lá ele pôde desfrutar de algumas situações que todos daqui gostariam de estar lá. Situação luxuosa, a melhor educação que existia naquela época, ele estava lá, Moisés. As pessoas o serviam, ele estava naquela zona de conforto, estava muito tranquilo, conheceu todas as ciências do Egito, era um homem cheio de conhecimento. O nome desse homem era Moisés, foi criado na casa de Faraó. Não pense, irmãos, que foi coincidência aquela filha de Faraó estar tomando banho lá no Rio Nilo. Não foi coincidência nenhuma. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e quando Deus tem um propósito, Ele vai realizar, você querendo ou não querendo, Deus vai realizar. Amém? Então que tal se você começar a dizer assim: Senhor, já que o Senhor vai fazer, eu quero permitir que o Senhor faça na minha vida. Quantas vidas estão aí fora, irmão, precisando da ajuda da igreja, e a igreja está na sua zona de conforto? Quantos? Nós algum tempo atrás, lemos um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, mais ou menos isso, viu? E ele fala dessa zona de conforto. Quantas pessoas acham que está tudo bem? A minha vida que eu estou levando está tudo bem, eu não faço mal a ninguém, eu nem bebo, nem fumo, eu não faço mal a ninguém, sou um bom vizinho, eu não faço mal a ninguém, estou na minha zona de conforto. Você fica aí, eu fico aqui, ninguém mexe comigo, nem eu mexo com ninguém. Isso é zona de conforto. Mas quando o nosso inimigo ele descobre qual é a sua zona de conforto, nunca mais, irmão, você vai ter conforto. Experimente abrir a guarda para o seu inimigo. E às vezes tem medo de falar sobre isso, mas nós precisamos falar. O diabo ele existe e ele está vivo no planeta Terra.
Nós não podemos desconsiderar essa verdade. O maior inimigo da igreja, o maior inimigo dos cristãos, se chama diabo. Começou lá no Éden, irmãos. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim maravilhoso. Segundo alguns estudiosos, hoje é o Iraque. Se você imaginar que o Éden é o Iraque hoje, hein? Não dá nem para imaginar, né? Alguns estudiosos dizem que a localização do Éden hoje é o Iraque, mas era um lugar de beleza rara. Até hoje não encontramos esse lugar, mas esse lugar existiu na terra. E Deus colocou esse homem lá. Deus colocou o homem onde ele teria todos os recursos para ele viver bem, e muito bem. Sombra e água fresca para o homem. Mas aí o homem conseguiu admitir que estava na sua zona de conforto. E o diabo percebeu a zona de conforto do homem. Então esse Moisés, meus irmãos, que nós estamos falando, tornou-se um grande homem, poderoso em palavras, em obra. Na casa de Faraó ele aprendeu a governar pessoas. Deus está treinando vocês para cuidar das pessoas. Deus nunca vai treinar a igreja para cuidar de si mesmo. Ele vai dizer: cuide das pessoas, cuide da comunidade lá fora, cuide do seu vizinho, cuide do seu amigo no colégio, na faculdade, no trabalho, cuide dele. Ele é criatura de Deus. Igreja, nós precisamos nos movimentar como se movimentou Moisés quando ele admitiu esse chamado. A Bíblia diz que por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu, criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios. E ele era rico em palavras e obras. Era um homem cheio de conhecimento. Às vezes a gente acha que você ter conhecimento atrapalha você seguir o Senhor. De forma alguma. Nós é que às vezes humanos somos tão pequenos que chega o conhecimento e a gente acaba aqui esquecendo um pouco das coisas de Deus. Então quando Deus lhe deu conhecimento para você ser um médico, cuide das pessoas. Se Deus lhe deu um conhecimento para você trabalhar em contabilidade, ajude as pessoas. Deus nunca vai lhe dar um dom para você usar para você mesmo. Lembre-se disso. Deus vai espalhar o dom como Ele fez na igreja, para ser utilizado na igreja, nunca na sua vida, nunca na sua vida. Nós fomos criados por Deus para servir as pessoas, servir o próximo, e esse Moisés ouviu isso, esse Moisés aprendeu isso. Apesar de toda essa criação, Moisés entendeu mais tarde, aproximadamente 40 anos de idade, que Deus o escolheu e revelou a ele parte do plano de resgatar o seu povo. Em Hebreus 11, lá naquela famosa passagem da fé, nós aprendemos que Moisés entendeu essa revelação de Deus e pela fé ele fez a melhor escolha da vida dele, que foi servir ao Senhor. Por isso que eu falei aqui para o Samir há pouco tempo, a melhor escolha que esse menino fizeram foi aceitar Jesus como Salvador. A melhor escolha que os irmãos já fizeram na sua vida foi aceitar Jesus como Salvador. Meus irmãos, é a única coisa que vai viver para sempre, vai ser essa sua decisão que você fez ao lado do Senhor Jesus. Moisés escolheu se identificar com o povo de Deus e sofrer com ele. Moisés havia experimentado o gosto dos tesouros do Egito, mas escolheu e valorizou ser rejeitado, porque vislumbrava o maior tesouro e recompensa futura. Não pense, irmão, que a sua vida aqui na terra, ela vai parar por aqui, ela vai continuar. Você vai receber um corpo glorioso para dar continuidade lá na glória. Jesus vai voltar. Está tão difícil escutar isso. Jesus vai voltar. Parece que alguns crentes estão gostando de estar por aqui. Está gostando de estar por aqui. Jesus vai voltar. Não tenha dúvida disso. A igreja primitiva, logo no primeiro momento, eles davam tudo, vendiam tudo e colocavam nos pés dos apóstolos, porque eles sempre acreditaram que Jesus ia voltar no outro dia. No outro dia.
Por isso que alguns escritores chegam aí, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a história, diz que aquilo era utopia. Meus irmãos, se nós vivêssemos assim também, acreditando que Jesus ia voltar no outro dia, nós já teríamos feito muitas coisas diferentes do que nós fazemos hoje, aqui na terra. Moisés, mas com a vida de Moisés, nós precisamos aprender que nem tudo acontece como Deus planeja, e aos 40 anos, logo no início do seu ministério, Moisés teve algum momento de força, de uma intrepidez muito forte, mas também teve um momento de fraqueza. Ser fraco também faz parte do ser humano. Nós somos fracos. Deus é que é uma fortaleza. Deus é que faz do fraco ser forte. Deus é que usa a nossa vida. Ele é que movimenta. É Ele o autor de todas as coisas. É Deus, não é você, irmão, nem sou eu. É Deus. Primeiro momento de força na vida de Moisés foi plano de Deus. Não foi uma grande ideia de Moisés ir levar o recado lá ao povo. Não foi uma grande ideia de Moisés. Não pense que a ideia de evangelizar é sua. Não pense que a ideia de fazer o ministério de comunicação é sua. Não é. É de Deus. Não pense que esse púlpito é do presidente da igreja. Não é. É de Deus. Não pense que aquela quadra ali também é. Por isso que às vezes o irmão pergunta assim: irmão, posso usar a quadra? Pode, meu irmão. É para pregar o evangelho, use lá. Use. Use o tempo. Isso aqui é para nós usarmos mesmo. Se é para pregar o evangelho, use. Deus nos deu a possibilidade de usar esse tempo para pregar o evangelho. Então vamos fazer isso. Vamos ter um telão aí da Copa das Confederações. Vamos assistir um jogo aqui. Nós vamos pregar o evangelho. É isso que a igreja tem que fazer. Foi plano de Deus, não foi ideia de Moisés levar o recado ao povo. Deus, quando Ele escolhe, Ele supre. Nós precisamos entender isso e saber que não somos nós que planejamos, e sim Deus. Nós somos apenas instrumentos. Você sabe o que é um instrumento? O que é ser um instrumento, irmão? É ser usado, se colocar à disposição. É isso que é ser instrumento. Às vezes você não precisa nem dizer nada. O seu comportamento ele vai ser um instrumento para salvar algumas pessoas. Eu aprendi que muitas pessoas não vão ter condições de ler a Bíblia, mas eles vão ter condições de olhar para a sua vida e ver em você a leitura da palavra de Deus. Amém? As pessoas, quando olharem para nós, eles têm que ver o Senhor Jesus e acreditar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz na minha vida. O segundo ponto da fortaleza de Moisés foi que o chamado de Deus era maior que Moisés. E a parte da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Você sabe que até hoje essa história ficou na nossa cabeça. É quem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é promessa que nunca vai parar, irmãos. Enquanto Deus não levar a sua igreja para Ele, Deus não ia ficar quieto. O povo dele estava sofrendo. Deus queria completar a sua promessa que Ele tinha feito a Abraão. Então o que Deus prometeu a Abraão, Ele vai cumprir. Ele formaria e tornaria Abraão pai de todas as nações. Os planos de Deus sempre se cumprirão. Deus tem plano para você nessa noite. Ele quer mudar a sua vida. Meu irmão, meu irmão. Visitante, há um Deus que olha para você todos os dias esperando uma atitude positiva ao chamado que Ele está lhe fazendo. As coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente acaba dizendo que é coincidência. Não é não, irmão, é Deus falando com você. Dificilmente o crente vai ter condições de comparar isso, que é coincidência. Não, na vida do crente não tem coincidência. É Deus agindo na sua vida. Deus sempre vai agir. Então diga sim, meu irmão, e contemple a glória do Senhor na sua vida. Quando Deus lhe chamar, estica o ouvido e diz: Senhor, sou eu. Se for, meu irmão, vá o mais depressa possível. Eu não sei se os irmãos tiveram a experiência de estar num local e Deus diz assim: fala para ele. Fala para ele. Estava colocando gasolina nesse dia no carro e tem uns folhetos evangélicos na porta do carro. E eu olhava para aquele folheto lá, para o bombeiro, e dizia: eu entrego, eu não entrego. Será que eu entrego? Eu não sei se vou atrapalhar, vou fazer o quê? E eu não entreguei, não. Fui um monte de arrependido para casa. Quantos de nós temos essa oportunidade de falar, né? E às vezes a gente tem medo. Nós temos medo de evangelizar, não temos?
Temos, eu tenho às vezes, você também tem. Então Deus escolheu o irmão para falar de Jesus. Deus escolheu o irmão para falar, então não tenha medo, o Espírito Santo do Senhor vai conduzir o irmão a falar. Terceiro, ele escolheu sair de lugares socialmente elevados para ministrar em lugares socialmente baixos. A igreja tem que sair desse conforto, ela tem que ir lá para a favela, ela tem que ir lá para o meio dos drogados, ela tem que alcançar as prostitutas, ela tem que se mexer. A igreja tem que sair da sua questão social bem confortável que aqui está, e nós temos que ir até lá. Não quero aqui que os irmãos vá pegar em cocô e vaca, mas que nós temos que fazer algo diferente, precisamos fazer. Eu já tenho 27 anos só nessa igreja, já ouvi tantos pregadores aqui, já aprendi muitas coisas sobre a Bíblia, mas talvez não tenha feito nem um pouquinho que seja para ajudar alguém a chegar ao Senhor Jesus. Que a escolha difícil, irmãos, é servir o Senhor. Eu digo que não é fácil não. Quem disse que servir ao Senhor é fácil está mentindo. Não é fácil, porque quando você se levanta e diz que vai servir o Senhor, o diabo se levanta logo em seguida para começar a lhe derrubar. Não é fácil essa nossa luta. Repito isso para os irmãos, servir ao Senhor vai ser muito difícil, mas sempre vai ser a melhor escolha que nós devemos fazer. Meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. Então tira a sua sandália, quem está em você é santo. Foi assim que Deus disse para Moisés: Moisés, o lugar que você está pisando é santo, tira a sua sandália. Meus irmãos, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é santo. O santo veio morar em nós. Nós não precisamos mais de lugar físico, ele está em nós. Nós somos santos porque quem habita em nós é santo. Não é porque o irmão é bom não, é porque quem habita no irmão é o Espírito Santo de Deus. Moisés, ele não hesitou em sofrer para ministrar ao seu povo. Meus irmãos, às vezes a gente precisa renunciar a algumas situações na nossa vida para falar de Jesus. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas na nossa família para estar um tempo com a igreja, com os irmãos, na pregação do Evangelho. Às vezes você tem que renunciar um emprego, às vezes você tem que renunciar uma faculdade, às vezes você tem que renunciar tantas coisas. Então não é difícil, não é fácil não, é difícil. É difícil porque você tem que escolher. E Moisés teve que escolher, porque Deus o escolheu bem antes que Moisés tinha escolhido. Deus escolheu Moisés. Meus irmãos, como tem surgido homens defendendo que as suas vidas foram transformadas pelo Senhor e todos os sofrimentos acabaram. Quantas igrejas têm pregado que as pessoas têm chegado ao Senhor Jesus e ele tinha um carrinho velho, hoje na garagem é um carro zero, a casinha dele é de barro, hoje é uma casa de 3 andares. Nós temos escutado muito isso. Alguns pastores têm usado o nome de apóstolo para poder se aproximar de uma santidade maior, porque parece que o nome pastor ficou desvalorizado e apóstolo dá mais respeito, dá mais prestígio. Não tem como isso, meu irmão, ser verdade, porque Deus em sua palavra, ele nunca prometeu riqueza a ninguém, ele nunca prometeu conforto para ninguém, ele nunca prometeu carro do ano para ninguém, ele nunca prometeu casa nova para ninguém, ele nunca prometeu propriedade a ninguém. A única promessa que está na Bíblia que Deus fez foi lhe dar comida e vestimenta. Só isso. As coisas que acontecem depois, meus irmãos, é fruto do trabalho da bênção que Deus derrama na sua vida, mas Ele não prometeu isso. Essa questão de apóstolo que busca prestígio, mas os apóstolos do Senhor Jesus nunca teve prestígio, nunca teve. E os irmãos sabem que esse período de apóstolo, para quem está em dúvida se precisa ter apóstolo ou não, acabou em Paulo. O apostolado acabou em Paulo, nunca mais.
E esses homens, esses apóstolos, os que nós conhecemos, que está na Bíblia, na Escritura Sagrada, eles não tinham onde dormir, eles não tinham como se vestir, eram odiados, eram miseráveis, odiados pelos homens, escória da sociedade e espetáculo dos anjos. Pensem o que é sofrer. Uma vez eu falei isso para os adolescentes, não, é muito sofrimento seguir o Senhor, né? Mas meu irmão, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos odiados mesmo. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que presenciar isso, como já está chegando. As pessoas não respeitarão mais os homens de boa fé da pregação do Evangelho. Não respeitarão mais. Então esses homens, eles sofreram. Como é que nós vamos acreditar que hoje alguns estão atrás de vida boa para servir o Senhor, viajando de avião para um lado para o outro? Moisés abandonou a sua vida boa e foi sofrer com o povo de Deus. Meu irmão, você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser rico. Deus chamou para ser diferente. O que acontece com a nossa vida em algumas situações é consequência das nossas escolhas. Nós escolhemos o que é que nós vamos ser no futuro. Então, se o irmão está sofrendo, se prepare, porque Deus vai fazer uma grande obra na vida de alguém. Quando você começar a ter um pensamento desse: Senhor, não estou mais suportando essa vida, se prepare, Deus vai fazer você falar para alguém dele. Você vai falar de Jesus para alguém. Eu fico muito feliz de estar discipulando 2 jovens aqui da igreja. E meus irmãos, eu tenho um prazer tão grande quando eu saio de casa e venho para cá, para o Henrique Jorge, fazer o discipulado com esses 2 irmãos, porque são preciosos, né, na mão do Senhor. É tão difícil a gente conquistar uma alma, mas é tão fácil a gente jogar ela fora. É tão fácil. Às vezes uma palavra mais dura, às vezes um olhar atravessado, às vezes a mão que é estendida a gente retira. Meus irmãos, uma vida vale muito na mão do Senhor. Por isso que você tem que cuidar, você tem que discipular, você tem que ensinar, você tem que amar, você tem que sofrer, você tem que servir. Foi isso que Jesus fez desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, ele só serviu. Moisés entendeu que o seu serviço, que é o ministério, não é somente para hoje, mas as suas recompensas é eternas. Eu falo para os homens que estão construindo a casa da irmã Raimunda lá ajudando, eu digo, no final do dia, a vontade que eu tenho de dizer para ele é o seguinte: o pagamento de vocês é o galadão que está guardado no céu. Amém, irmãos? Amém. Isso é que é importante. Meus irmãos, Jesus vai voltar, nunca esqueçam isso. Ele vai voltar e vai nos levar para Ele. Moraremos com o Senhor para todo sempre, nunca mais sofreremos. O Senhor está preparando a sua igreja para morar com Ele. Você está sofrendo por causa do ministério que você tem diante do Senhor. Você está sofrendo porque Deus lhe escolheu para servi-lo. O ouro, para ser puro, ele passa pelo fogo. Passa pelo fogo. Dê uma olhadinha aí, os irmãos que são casados ao noivo da aliança. Essa aliança passou pelo fogo para ficar assim tão bonitinho no seu dedo. Deus está preparando um povo especial para morar com Ele. Você está sendo lapidado, Ele está cuidando da sua vida. Você está sendo transformado. Passo a passo Ele está lhe conduzindo para as glórias eternais. Vamos começar a pensar mais no céu, irmãos. Vamos pensar mais na rua de onde nós vamos andar. Vamos pensar que nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. É isso que nós temos que viver como igreja hoje. Eu não sei se o irmão entende assim, eu entendo assim. Se Jesus Cristo me chamasse hoje, aqui mesmo, a minha vida ela fosse morresse agora, eu já estaria muito satisfeito, porque eu já estaria com o Senhor. E como se nós às vezes temos medo de morrer, né? Se apega tanto aqui, não, Senhor, agora não. Mas dizem que quando o Senhor chama, o crente ele tem que estar preparado assim. Tem um missionário que andava com a gente, e ele sempre tinha um colar e só tinha um telefone, o tipo sanguíneo dele, né? Qualquer momento da vida ele disse que podia se acabar, porque estava lá só o telefone para avisar assim: ó, morreu, aqui está o corpo de fulano, ele já está na glória com o Senhor.
Isso é certeza de uma vida com o Senhor. Você está sendo lapidado, está sendo cuidado. Você vai morar com Deus. Esses foram os pontos de força de Moisés, que ele colocou em sua vida. Mas Moisés também teve momentos de fraquezas. Mas nós não vamos falar hoje de momento de fraqueza, até porque já são 5 para 9. Mas meus irmãos, amigos, nós precisamos entender o chamado do Senhor como uma coisa boa, agradável, perfeita. Olha, se você tem um chamado do Senhor para servir ao Senhor, se sinta privilegiado. Nem todos alcançaram esse chamado e nem vão alcançar. Você é um privilegiado, porque Deus escolheu você para servir. Se você está só no banco da igreja, parado, se incomode, algo não está bem com você. Você precisa fazer algo. O reino de Deus, o nosso Deus, é um Deus em movimento, desde o início. O Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. É um Deus de movimento que nunca parou. Nunca parou. Então por que eu, miserável, pecador, vou estar na igreja aí, só sentado no banco? Eu não posso mais estar assim. Meus irmãos, desculpa muito a sinceridade de falar, mas há um momento que a gente precisa alertar a igreja para algumas coisas. Há um momento que a gente precisa alertar as pessoas. Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar alguém com fé aqui na terra ainda? Está escrito na Bíblia. E eu espero que não seja essa igreja que esteja assim. Eu espero que o povo de Deus, o mais rápido possível, ele seja provocado, como ele foi provocado lá em Atos, quando estava muito quieto. Deus mandou uma perseguição e o povo se espalhou. Eu espero que isso não precise acontecer com a igreja de Henrique Jorge. Meus irmãos, é admirável como os irmãos amam missões, é admirável como os irmãos fazem missões, é admirável como os irmãos cuidam do trabalho de Deus. Nós precisamos agora influenciar mais lá fora, nós precisamos fazer muitas coisas. Algum domingo atrás aqui veio um pastor chamado Pastor Alexandre, até causou algumas discussões aqui, alguns irmãos, até muito salutar, porque discussões é para isso mesmo, né? Mas ele falou muito sobre isso. Nós precisamos sair daqui para lá, precisamos tirar as portas. Estados Unidos, as igrejas que mais crescem são as igrejas que não têm parede. Uma igreja tinha que comprar um terreno por $1 milhão lá no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos. O pastor Jeff estava contando, e chegou para a igreja, exatamente a igreja que ele estava cuidando, e perguntou: pastor Jeff, nós vamos comprar $1 milhão. E ele disse: não, vocês vão resolver para comprar ou não. E eles disseram o seguinte: nós vamos cuidar dos pobres que estão ao redor da nossa igreja. $1 milhão. Eles foram cuidar das pessoas. País com terremoto, país com tempestade, com furacão. Para que ter tempo, né? Aquela região lá, para que ter tempo? Nada contra o nosso tempo, e graças a Deus com ar-condicionado, com muito conforto, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos parar aqui. Gostaria de fazer esse desafio aos irmãos nessa noite. A sua vida, nós não podemos mais ficar aqui parados. Meus irmãos, está batendo na nossa porta prostituição, drogado, pessoas pedindo ajuda. Todo dia, se nós ficarmos aqui fora, vai chegar pessoas pedindo ajuda à igreja, em alguma situação. E o que é que nós vamos fazer se nós não estamos preparados para isso? Igreja do Senhor, naquela palavra do pastor Alexandre, o Senhor nos desafiou para ser uma igreja diferente. Não pegue apenas a palavra que causou confusão na cabeça do irmão, mas pegue a palavra que Deus provocou no irmão ser diferente, ir na sociedade e fazer a diferença. Então que nessa noite o Senhor possa fazer isso no coração do irmão, que a vida de Moisés não tenha sido em vão, que o exemplo dado por ele de obedecer um chamado não tenha sido em vão, que a sua vida nessa noite possa mudar. Você assuma um compromisso com Deus mais de perto e diga assim: Senhor, nunca mais eu vou te abandonar, nunca mais eu vou deixar de falar do Senhor Jesus para ninguém. Amanhã mesmo no transporte eu vou começar a falar de Jesus.
Eu vou chegar no meu trabalho, eu vou falar para a pessoa de Jesus. Eu vou chegar na minha vizinhança e vou falar de Jesus. Igreja, nós somos desafiados todo dia a fazer isso. Nós precisamos ter atitudes de um verdadeiro cristão. Não pegue só para você a salvação e guarde no seu bolso. A salvação foi dada a você para alcançar outras pessoas. Bom Jardim nos espera, João 23 nos espera, Samaria nos espera, o confins da terra espera essa igreja. Espero. Vamos baixar nossas cabeças, irmão, nesse momento. E vamos orar nesse. Se tem algum visitante aqui nessa noite